O enjoo na enxaqueca muitas vezes é a parte que mais incomoda nas crises. Eu queria falar um pouquinho sobre os antieméticos, que são os remédios para enjoo. Meu nome é Tamara, sou médica neurologista, especialista em dor e cefaleia, e eu vou trazer para vocês 3 tipos de remédios para enjoo, que são os mais comuns na prática clínica, e não necessariamente para tratar só a crise de enxaqueca, a gente usa por diversas causas de enjoo. E nem todo remédio ele atua de forma equivalente, igual. Os receptores são diferentes, por isso que muitas vezes, se a gente fez uso de uma medicação, a gente pode associar outra para que elas atuem sinergicamente, então elas têm uma melhor resposta. Quando a gente pensa em enjoo, a gente tem mecanismos tanto de sistema nervoso central quanto da região ali direta gástrica, que nós temos receptores também em estômago. Então, muitas vezes as pessoas pensam que aquele mal-estar é decorrente de alguma alteração do fígado, mas não. Na verdade, é uma reação neurológica. A gente tem estímulos que promovem ali uma atividade maior de sistema nervoso parasimpático. A gente pode ter mais enjoo relacionado mesmo a essa ativação central. Então, quando a gente pensa em remédios que atuam no sistema nervoso central, muitas vezes é importante que eles atuem em alguns receptores e muitas vezes a gente até tem efeitos colaterais, como por exemplo a sonolência. Então, em alguns momentos a gente não vai querer essa sonolência, a gente vai preferir outras medicações. Por isso que é importante a gente ter bem claro, junto com o médico, o planejamento do tratamento de crises. Então, quando a gente usa, por exemplo, o Vonal, a ondansetrona, que é um remédio muito eficaz para enjoo e ele não dá sono, ele atua principalmente para fazer um antagonismo, ele atua em receptores de serotonina. Então, quando ele atua ali em nível central, ele atua em um receptor que não é responsável por dar sono, por isso que ele é livre desse efeito colateral. E a gente tem uma resposta terapêutica muito boa com ele. Em contrapartida, quando a gente fala de aumento da motilidade do trato gastrointestinal, então melhorar aquela digestão, fazer com que a comida seja levada para as partes mais baixas ali do trato gastrointestinal mais rapidamente, como por exemplo quem tem paresia, uma paralisia parcial da motilidade do movimento do intestino pela diabetes, é melhor a gente utilizar outros antieméticos. Então, por exemplo, a gente fala do Plasil, né, a metoclopramida, que aumenta também essa motilidade, porque ele vai promover um aumento da atividade da acetilcolina no trato gastrointestinal. Então, além dele funcionar em nível do sistema nervoso central, que ele atua já bloqueando a dopamina, ele vai atuar também no sistema do trato gastrointestinal. Então, a gente pode associar 2 medicações. E aí, por fim, queria falar um pouquinho do Dramin. Então, o dimenidrato, ele vai também atuar em várias frentes. Ele atua a nível do sistema nervoso central, mas aí ele vai atuar mais em receptores estaminérgicos e por isso que ele causa mais sono. É um medicamento que o principal efeito colateral é o sono, mas a gente tem uma resposta muito boa. Ele também vai promover alterações aí da ação da acetilcolina em nível central. Então, os quimiorreceptores que a gente tem no sistema nervoso central, eles vão ser inibidos através da ação do dimenidrato. E a gente tem também receptores a nível de ouvido, por isso que quando a gente passa mal em barco, carro, em coisas que causam movimento, a gente pode também tomar essas medicações porque ela vai deprimir a atividade, ela vai reduzir a atividade do sistema nervoso a nível de ouvido, que é responsável pelo equilíbrio, que mantém a gente ali em um nível adequado posicional. Então, essas são as principais medicações que a gente usa geralmente na prática clínica, não necessariamente para enxaqueca, mas que na enxaqueca a gente também precisa associá-las para ter uma melhor resposta terapêutica da crise, que na maioria das vezes não vem somente com a dor, ela vem com esses outros sintomas associados, certo? Então, na dúvida, se o seu tratamento ele ainda está ineficaz no período das crises, é bom conversar com o seu neurologista, com o seu médico de dor, para tentar otimizar essa medicação e ver o melhor tratamento. Se a gente deve mexer também na profilaxia, então para evitar as crises, ou se a gente mexe só no tratamento da crise em si.